Olá, seja muito bem-vindo ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools para quem está à frente do mercado de privacidade. Hoje eu recebo Arthur Reis e Rodrigo Pan do Secop Summit, o maior evento de segurança e operações de TI do sul do Brasil. O Arthur é empresário e presidente do Secop Summit, especialista em cibersegurança defensiva, computação em nuvem e marketing digital, com foco nas áreas de tecnologia da informação e comunicação. E o Rodrigo é empreendedor e especialista em administração estratégica e tem uma trajetória dedicada à segurança e proteção de dados. Ele atua como DPO e é cofundador do Secop Summit e do Secops Meetups, iniciativas onde é diretor. Arthur, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, excelente programa. E tomara que essas iniciativas, assim como este programa e o que nós fomentamos, né, Arthur, aumente mais ainda a comunidade, o ecossistema, né, a preocupação com a segurança de dados. Muito bem. Fantástico, muito obrigado pelo convite, Diego. Satisfação estar aqui também ao lado do Rodrigo, meu sócio no evento. E parabéns pelo programa. A gente sabe que fomentar, exatamente isso, né, Rodrigo? Fomentar o ecossistema é uma atividade que a gente tem que ter como diária, né, com os protagonistas que estão na frente da liderança, tanto de cibersegurança quanto da questão de privacidade também, Diego. Muito bem. Pessoal, sabe que a Privacy Tools teve a honra de participar como empresa, estando ali alocada no Secop Summit. E eu lembro primeiro da sensação chegar no local, de ser surpreendido, porque não era o que a gente estava esperando pelo porte, organização, por tudo que a gente estava enxergando. E foi muito interessante conversar com as pessoas que estavam no evento também, a surpresa delas por encontrar eventos assim muito mais frequentemente em outras cidades, São Paulo, lugares assim, do que em Porto Alegre. Isso foi uma grata surpresa ver a nossa cidade recebendo um evento como esse. Eu queria saber um pouco como é que surgiu o Secop Summit, qual foi o start disso para chegar ao que é hoje. Perfeito, Diego. E antes do Secop Summit, né, eu acho que tem um pouco da nossa história também, né, que nasce com essa veia de empreender, de almejar certas coisas que nem sempre a gente alcança, né, estando, digamos assim, um pouco limitado. Que já aconteceu na minha trajetória, né, desde que eu fiz o curso técnico de informática, talvez 15, 20 anos atrás. A partir dali, eu já tive empresa de venda de calçado, né, e depois migrei para a área de concursos, né, e concursos é muito legal, né, traz uma sensação de estabilidade em si. Entretanto, ela meio que segura o crescimento profissional em muitos dos casos, né? Acaba sendo um fator limitante nesse sentido, né? Então, tive a oportunidade, né, e a alegria, inclusive, de conseguir, num desses concursos, né, trabalhar com o Rodrigo, e nos conhecemos ali por vários anos, e sempre trocando ideias, trocando pensamentos, né, na época, né, nada concreto ainda, até que um dia chegou esse ponto de virada, onde decidimos, então, vamos pegar nossa bagagem, né, de administração, de eventos, de feira, de networking que a gente tinha, né, de montagem, de estar em eventos, né, até porque o último lugar que nós trabalhamos, eu na parte de tecnologia, o Rodrigo na parte de operações, né, foi numa empresa de eventos internacionais, né? Então a gente traz toda essa bagagem com relação a eventos, né? E ainda conseguimos, com o Secop Summit, aplicar as nossas nuances, né? Aplicar as nossas especificidades profissionais para que culminasse então no Secop Summit, que é um evento de referência hoje, né? Então, mais uma vez, ficamos muito felizes de tê-los como um dos nossos patrocinadores de destaque dentro do Secop Summit, Diego. E ali se vão em torno de mais de 10 anos, né, de FENAC, né, Arthur?
a qual nós ganhamos muita experiência, né, quanto a lidar com os expositores, os patrocinadores, né, ter toda essa questão organizacional, Peraí, claro. De organização do evento, da feira, né, então ter essa questão de um pouco mais de personalidade, né, personalizar mais o evento, né, poder ter essa liberdade. E eu acho que é isso que é o diferencial do evento, né? E é claro que a gente tem que contar, né, Arthur, que a primeira ideia não foi a segurança digital, né? Mas Não? não foi segurança digital. A gente queria fazer um evento de segurança patrimonial, né? Mas o Arthur, naquela época, fez a pós-graduação em cibersegurança, né? E dali, né, veio essa ideia que hoje vamos para o terceiro evento já do Secop Summit. Muito legal. O que era a ideia principal era ir para a área de eventos. E calhou de achar esse DNA no caminho, na área de segurança digital, segurança da informação. Isso, foi uma transformação natural, né, de percurso, assim, então surgiu a ideia, rolou o que a gente sabe, né, no mundo de eventos, o Media Kit, que é a apresentação do evento, como vai ser essa estruturação, né, e no caminho foi se modelando, então, para a segurança digital, né, o que não tinha, que não era forte, na verdade, não que não tivesse, né, mas que não era forte na nossa região sul aqui do Brasil, né, como tu disseste, né, Diego, esse tipo, esse tamanho, essa abrangência de evento de grande porte no nosso nicho, não existia nada parecido aqui, então foi Foi uma lacuna que a gente descobriu, né? E realmente o evento ele só toma um porte, né, por essa lacuna e a vontade de apoiadores, né, de realmente de cobrir essa lacuna aqui na região sul, né? Vocês não necessariamente tinham grande trajetória dentro do ecossistema de segurança da informação, pelo que eu estou entendendo. Isso foi algo que tu tinha uma formação, e aí foram buscar isso em mercado, e nesse curtíssimo período de tempo já conseguiram se sedimentar como uma referência no nosso ecossistema aqui na área de eventos nesse segmento. Isso é incrível. Isso. Não, E aí, entre a idealização do primeiro evento e o evento, a gente conseguiu fazer em 8 meses, isso. né? Mais ou menos. Em 8 meses, agrupar toda uma comunidade, né? Ali na primeira edição foram, no total, entre participantes, palestrantes, expositores, em torno de 2.000 pessoas, né, que a gente conseguiu agrupar. E assim, né, Diego, vieram pessoas de 14 estados diferentes também. A gente fez um trabalho de base muito, muito profundo, dá para se dizer assim, né, justamente pela base que a gente tinha já, né, de pesquisa de mercado, de criação de feiras e eventos e dos diferenciais que a gente via, né, como benchmark. Então, essa questão que tu disseste, né, Rodrigo, de apoiadores estratégicos estarem dentro do evento, isso é um diferencial também, né? A gente abre os braços quando a gente fala de alguma outra instituição, de algum outro hub que aglomera empresas, né, para que a nossa linguagem chegue em quem tem que chegar exatamente, né, que é em toda a equipe de TI, em toda a equipe de cibersegurança, em todos os GPOs dentro das organizações, né, sejam elas de pequeno, grande ou médio porte. Muito bom. E aí, pessoal, vocês iniciaram essa trajetória. Dali em diante, é claro que passaram a ser parte do ecossistema de segurança da informação e privacidade junto com isso. E dessa jornada de vocês percebem que a privacidade hoje já é um tema estratégico dentro das empresas, tratado como estratégia da empresa, ou ainda existe um caminho grande a trilhar para se chegar nisso? Diego, cada vez mais, né, a gente percebe, inclusive, nesse curto espaço de tempo, né, a gente já vê a cada ano da realização do evento, né, cada vez mais uma notoriedade com relação à privacidade especificamente, né, a gente tenta trabalhar de forma abrangente todo o campo de segurança digital, né, e privacidade sempre está em um dos nossos focos, inclusive tem uma trilha específica,
né, que a gente chama de privacidade, de LGPD, dentro do evento, para que a gente também culmine em uma discussão mais forte dentro do evento, né, toda a questão de privacidade. Eu estive esses dias em Brasília conversando com o presidente da ANPD, né, onde tive a oportunidade de ficar com ele ali, tive uma reunião por em torno de 30 minutos, onde ele contou, né, para onde a ANPD está se direcionando, né, como está toda essa questão, da onde eles tiram essa visão também, né, que vem muito da Europa, que tem um pouco mais de uma legislação um pouco mais avançada, né, e como está se estruturando isso. Inclusive ele é um dos nossos convidados para estar aqui na próxima edição do spoiler. Evento. Isso. Sim, a gente busca, né, como privacidade tem muita relação, né, com essa questão legal também, né, trazer os atores que fazem parte, né, inclusive também quero te deixar falar também, Rodrigo, mas Não, pode seguir. A gente traz para dentro do evento o Fórum de Proteção de Dados dos Municípios, né? Então, quando a gente fala de LGPD especificamente, dentro dos municípios tem um contexto um pouquinho especial, um pouquinho diferente quando a gente fala com relação a uma empresa, né? Porque, por exemplo, né, toda a saúde do município, tem o 156 aqui de Porto Alegre, tudo isso passa por dentro do guarda-chuva no município e ali eles não têm... Só um pouquinho. Desculpa. Passa por dentro do guarda-chuva do município e ali eles não têm para onde correr e muitas vezes eles precisam de alguma discussão, algum viés um pouco mais direcionado que acaba não sendo tratado dentro da legislação, né, Diego? Então, a gente traz todo esse perfil de discussão também para dentro do evento, né, como mais um diferencial, né, fora toda a questão de privacidade no meio geral. Legal. Diego, eu tenho visto que tudo depende do setor, né? Tem setores que têm uma maturidade maior, tem setores que não têm tanta maturidade, né? E também passa, né, pela questão das empresas se constituírem com governança, né, análise de risco. Então, eu acho que com certeza, nos últimos anos também, o nosso mundo cada vez é mais digital, né? Essa preocupação quanto à privacidade de dados, ela está sendo levado muito mais a sério, com certeza. E também os incidentes que a gente passou, por exemplo, que passamos no Rio Grande do Sul aqui, né, com as questões das enchentes, né, a própria questão que o Arthur abordou agora, né, os entes públicos tratam com muitos dados, então também tem que ter uma atenção quanto a isso, né? E é esperado que seja um exemplo, né, que venha também do setor público para as empresas, né? Claro, com certeza, com certeza. Legal. E falando até de privacidade, né? Olha, ontem, inclusive, eu botei no nosso grupo da empresa, né? Uma dica que eu vi na internet, que era para você perguntar ali ou pro Gemini ou pro Chat GPT, né? Faça uma imagem sobre o que você pensa sobre mim, sem me fazer nenhuma pergunta. Ele gera uma imagem, né? Daí tu pode perguntar para ele o que isso significa. Porque às vezes tem coisas desconexas ali, né? Que nem o meu tinha um gato desenhado no meio da imagem. Daí eu perguntei o que isso significa, né? Então ele traz todo um relatório de tudo que aquilo, de todo um contexto que a gente já conversou, de informações que ele tem sobre mim, né? E muitas vezes que só eu sei, ou que só eu contei para ele, por exemplo, e a gente não tem essa noção de que aquilo só está sendo visivelmente para mim, né? Ou se aquilo está sendo utilizado para outras empresas, né? Com relação a alimentar outros bancos de dados. Isso. Exatamente. E o próprio ChatGPT, a gente sabe que não tem uma transparência absoluta em relação ao tratamento de dados, mas existe aquele choque entre a preocupação que eu dou para esse meu direito constitucional e para minha vida no dia a dia, pessoas físicas ou a empresa que quer operar. E muitas vezes o que prevalece tá me gerando muito valor, então vale a deixa. O que vai ser lá na frente feito
Não tenho certeza, mas eu estou usando por enquanto. De fato, em grande medida, se uma empresa dessa decide abrir essa caixa e utilizar de maneira estratégica, talvez seja grande o estrago que consegue fazer. Não individualmente, mas enquanto sociedade de manipulação, ou o que quer que seja. Mas esses debates ainda são... Tem que amadurecer muito, né? A gente ainda está no processo de amadurecimento desses debates, né? Sim. Estava vendo até inclusive do ChatGPT, estão sempre mudando os termos, né? Então, um dos termos novos que eles colocaram ali foi de que as ideias que tu imputa dentro do sistema, né, são compartilhadas com eles ali. Então, eles podem usar aquilo para criar empresas ou negócio, né? Aquilo não é segredo mais, né? Mesmo... Imagina uma empresa que tenha, vamos dizer assim, 5 mil colaboradores e eles têm acesso a um Gemini, a um ChatGPT. A gente sabe que facilita muito a vida, as pessoas sabem usar minimamente, tu ganha muitos acessos ali. E se é feito um mau uso, daqui a pouco tem tabelas de preço, estratégias comerciais sendo colocadas. É um desafio para as empresas fazer essa governança de maneira que 5 mil pessoas para gerir esse capacitar e aculturar não é fácil. Sim. A gente tinha há pouco tempo, né, se usava a expressão Shadow IT, né, agora se usa Shadow AI também, né, que é justamente o Shadow IT era quando o funcionário trazia o seu dispositivo, né, imputava, por exemplo, uma planilha do Excel no seu celular ou no seu notebook, né, dispositivos escondidos do guarda-chuva da TI da organização, né? Então tu utilizava outros equipamentos que podiam conter riscos, né, à segurança da empresa, por exemplo, numa invasão, né? Agora a Shadow AI, né, tu imputa dados que podem ser inclusive confidenciais dentro de quantas IAs a gente tem operando hoje, né? Milhares já. Milhares. Então é um grande risco, né? E só aumenta, né? E só aumenta, é clássico já aquela experiência de estar falando algo e vai abrir um Google, vai ter algum anúncio. Final de semana mesmo, eu estava em Carnaval, fiquei em Porto Alegre, não saí para o Carnaval, e estava em casa e vendo alguns vídeos sobre alguns carros, lançamento, coisa assim. E a minha esposa, que pesquisa nada sobre carro, abriu o Instagram e tava lá o anúncio do carro que eu tava vendo. Sim. E já é assustador. E semana anterior a essa, eu tava conversando com um amigo meu pelo WhatsApp e ele comentou que tava fazendo entrevista de emprego numa empresa X, que eu nunca tinha consultado, sabia de nome só. Quando eu abro o Instagram, tá o patrocinado da empresa X lá. Aí esse salto eu não tinha visto ainda, da minha conversa do WhatsApp para um patrocinado. Então, vai longe, gente. Então você tá vendo, acho que a borda disso tudo, né? E como gerenciar. Sim. O WhatsApp e o Instagram, né? No caso, eles são o mesmo dono ainda estão no mesmo pacote da empresa, né? Mas quando começa a ocorrer a venda entre as organizações, né, desses dados, isso tudo no final vira dinheiro, né, para as organizações saber o comportamento do consumidor através dessa espionagem. Pode se considerar, né? No limite, a gente chega aí. A gente está falando, e é palpitante o tema, sobre como nós, pessoas físicas, nos relacionamos com todos esses temas. Mas e quando a gente leva isso de volta para um tema de empresas? O que vocês percebem dessas conexões, desses contatos, desse ecossistema, que são as maiores preocupações hoje das empresas em relação à proteção de dados e à privacidade? Eu volto ainda na questão da maturidade das empresas, né? E eu acho que a grande preocupação das empresas é quanto a violações, né? As violações de privacidade de dados e, né, invasões, e com isso perder seus negócios, né? Mas, e claro, agregado a isso, a reputação, né? Então,
as empresas que não têm essa questão, né, de governança dos seus dados, por vezes são invadidas, têm descontinuidade dos seus negócios, né, elas com certeza, né, vão ter a sua marca, né, um, Sim, atrelado a um ataque, a um ataque. a um vazamento, né? Sim, o custo Exatamente. reputacional acaba sendo muito maior, muitas vezes, do que um custo de uma eventual multa que poderia ser aplicada pela NPD. Com certeza. Por enquanto a gente tem a NPD pequena, né, e engatinhando com relação a toda essa fiscalização que deveria, né, até é obrigatório que todo incidente seja reportado, né, mas a gente sabe que na prática pode ser que não aconteça, né, todos os incidentes serem reportados. E da mesma maneira, uma pessoa física que está sentindo o seu direito violado, ela deve fazer uma notificação para a NPD. Até então, o que eu vinha tendo de reporte de clientes ou pessoas do meio mesmo era não um retorno em relação a isso. A gente poderia olhar para a NPD com um olhar de que, puxa, por que não está tendo esse retorno? Mas a gente também sabe que falta muito recurso, estrutura e pessoal capacitado, assim, com recurso para poder fazer esse trabalho. Se espera, e certeza que foi assunto lá na tua visita em Brasília, que agora com essa transformação de autoridade para agência, passe a ter um outro nível de autonomia, de investimentos que possibilite isso, né? Dar um real atendimento a esses direitos. Né? Sim, sim. E inclusive vai ser integrado toda a questão de inteligência artificial, né? A agência. Legal. Então vai dar mais um upgrade, né? Até porque é um ar muito grande mesmo, né? Tu está tratando simplesmente todas as empresas do Brasil. Tira as MEI, que é um tratamento um pouco diferente, mas de resto tem que observar, fiscalizar praticamente todas as empresas do Brasil. Não é pouca coisa, né? Sim, sim. Nosso país é muito grande, né? Mas eu acho que realmente, eu acho que isso vai passar ainda por uma votação, né, para constituir a agência. Mas semana passada até estava ouvindo alguns que foi para tribuna para discussão, né? Mas as ideias são muito divergentes, né, politicamente. Né? Mas eu acho que isso vai ajudar muito, vai aumentar, vai ampliar, né, a questão da fiscalização, protegendo mais o cidadão, né, com certeza. Legal. Sim. E a Anatel absorvendo também a questão cyber, né, que tem por trás disso, ajuda, né? Outra agência que tem recursos. Tem um movimento de agregar o Estatuto Digital da Criança e Adolescente e trazer para a autoridade também da NPD. Isso dá uma... Por mais que os temas eles tangenciam, estão muito próximos, ainda que não se confundam, mas isso dá maior robustez, né, para a NPD. Então, mesmo que haja divergência no debate, de alguma maneira existe um direito que tem que ser tutelado e que hoje não existe recurso suficiente para tutelar esse direito. Sim, sim. Tenho visto, né, alguns países colocando essa questão da idade para 16 anos, para os adolescentes usarem redes sociais, né? Então, se eu não me engano, já vi dois países aí nos últimos 2, 3 meses implementando essa legislação. Que existe aquela a liberdade entre algumas, né, restrições de alguns direitos. Ano passado eu estive na Coreia do Sul pela Privacy Tools, a convite da Embaixada Brasileira para um programa lá de tecnologia e inovação. E é um governo diferente. Por exemplo, sites de conteúdo adulto não acessa. Talvez tendo algum conhecimento muito avançado, conseguiria, mas não é esperado isso de crianças, adolescentes, né? Então, em alguma medida, até onde vai a tutela do Estado e o poder do Estado de restringir o teu direito, até onde vai a tua liberdade, é um debate que a gente, como sociedade, vai estar sempre procurando amadurecer. Mas eu estou muito interessado e curioso para entender de vocês, como é que vocês enxergam o ecossistema do sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina e Paraná, o ecossistema da cibersegurança, proteção de dados, privacidade. O que vocês percebem de diferença em relação a um ecossistema de São Paulo, que a gente sabe que é extremamente avançado comparado ao resto do Brasil, mas como esse ecossistema está se desenhando hoje? Como é que vocês veem isso?
A gente tem, né, andado bastante por diversas localidades, regiões aqui do sul do Brasil, principalmente, né, além de São Paulo, ah, imigrando entre um hub, entre como que chama? Uma confraria e outra, né, de cibersegurança, um hub de empresas que nem eu estava agora no Itaipu ParkTech, né, onde lá tem todo um aglomerado de empresas, de startups. Também no Ágora, que fica em Joinville, né? E há uma crescente nessa questão de preocupação com cibersegurança num contexto geral, né? A gente vê esse movimento e o que tem acontecido, que a gente tem observado no mercado, é que essa as pessoas que fazem parte, os atores de cibersegurança, né, os clientes ali, aquele responsável pela cibersegurança, né, eles têm cada vez mais procurado, né, e entrado em grupos para que a comunidade em si se fortaleça. Né, e a gente tem visualizado isso bastante, né, que é cada vez mais esse grupo que antes eram uma nascente, dois ou três, nicho, né? Isso, O isso. sempre fala que são Sim. eventos nichados, mas a gente realmente vê que esse ecossistema, ele cresce, né? E ele se retroalimenta de conhecimento dos próprios profissionais, né? Isso. Então, isso... os profissionais têm buscado isso, né? Então, a própria questão do Secops Summit aqui, né? É muito importante. Os eventos que a Privacy Tools faz também, né? Sim. Um evento fantástico. Reuniu ano passado vários profissionais aqui no Instituto Link. Foi muito bom o evento. Então, o próprio podcast, a gente discutiu o tema, né? Então, isso realmente, né, eleva, né, o assunto e, de certa forma, também, né, retroalimenta esses profissionais aí para mais conhecimento. Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que tem muita gente boa, mas ao mesmo tempo o ambiente durante muito tempo talvez não era tão fértil para algumas iniciativas e inovações, como podemos até tirar São Paulo que é um exemplo fora da curva, mas a gente tem lá em Recife o Porto Digital, né, com incubadoras. Santa Catarina tem um papel já de destaque com a Ágora, que está se sedimentando. Mas Rio Grande do Sul, de fato, talvez ainda tenha um caminho para crescer, e isso é muito bom, porque temos um potencial enorme para poder desenvolver. E por esses motivos eu comecei falando da minha alegria autêntica de chegar num evento como patrocinadora, Privacy patrocinadora, e a gente olhar, olha, aqui existe algo acontecendo verdadeiro, aqui é algo que está começando uma semente importante acontecer. Claro que nós temos coisa aqui no sul do Brasil, temos iniciativas muito importantes, mas nos sobra gente capacitada e vontade para ter mais, para que a gente seja realmente um polo de inovação, né, e reconhecidos no Brasil como um polo de empreendedorismo, de inovação. E aí o Secops Summit entra como um grande catalisador disso. E para a gente ir conduzindo para o fim do nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que esperar para o futuro do Secops Summit. O que a gente pode esperar aí para os próximos anos do Secops Summit? Eu acho que... não, tenho certeza, né? Entrega de conteúdo muito forte, que é sempre o que nós buscamos, né, desde o começo. Reunir esses profissionais para, né, fortalecer, com certeza, o ecossistema, o network, com muita troca de experiência. Receber esses expositores com soluções, né, os patrocinadores, né, com uma entrega personalizada. E agora, para março, nós esperamos aí em torno de 8.000 visitantes nos 3 dias de evento, né, quase 100 expositores já confirmados, 5 palcos, né, pela questão de entrega de conteúdo, né, que o pessoal gosta muito, os profissionais gostam muito disso. Criamos até um palco a mais, né, Arthur? Isso. Então, um evento fantástico e estamos aí na expectativa.
Isso, acho que nós também temos um diferencial com relação a conteúdo em específico, né? Que, como a gente já realiza essas meetups, que são eventos adjacentes durante todo o ano pelo Brasil, né? Ah, cada uma dessas meetups também é trazida para dentro do Secop Summit, como por exemplo, a gente tem uma meetup Secops exclusiva para o agronegócio. Então a gente traz os líderes do agro para dentro do evento para discussão entre os pares também, né? A mesma coisa a gente faz com o mercado de finanças, com a indústria, com a saúde, né? Com o varejo, e assim, eu acho que, se eu não me engano, são 12 ou 11 áreas de segmentos diferentes que a gente traz para o mercado, onde a gente traz os pares para conversar, para trazer as suas peculiaridades de mercado específica que cada uma dessas áreas de mercado tem, né, como diferencial. Fora toda a questão de conteúdos internacionais que a gente traz para dentro do evento, que são referência, né, e que vão virar referência de mercado, Diego. Tá ótimo. Pessoal, parabéns, antes de mais nada, pelo projeto, pelo Secop Summit, pelo que está acontecendo no nosso ecossistema. E muito obrigado pela participação de vocês. A gente fica honrado de ter vocês aqui. E, pessoal, ficamos por aqui então. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus colegas e fique atento nos próximos episódios. E também siga nossas redes sociais, os links que estão aqui embaixo, e o nosso canal no YouTube e no Spotify. Nos vemos no próximo Privacy Leaders.